tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Festividade está em Salmos 34, verso 1 a seguir. Enquanto você abre, você gosta de Bíblia? Gosta de Bíblia? Só de olhar para ela ou de estudá-la? Glória a Deus, queridos. Todos acharam? Digam amém? Amém. Diz o texto bíblico, aproveite para poder atentar aí o que Deus tem para nós. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficarão confundidos. Versículo 6, ou verso 6 e o 7, nós terminamos essa parte. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus, no nome de Jesus. Não feche sua Bíblia, por gentileza, porque hoje eu vim aqui ministrar uma palavra ao seu coração. Tenho certeza que Deus vai tratar na sua vida, assim como Ele tem tratado até aqui. E vocês são cristãos, servem ao Senhor. Para quem não serve, a oportunidade é hoje de você poder estar na presença de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Samuel. Pode ficar sentado agora, por gentileza. Eu li um texto sagrado. E esse texto sagrado está em Salmos de número 34. Mas vamos ler agora um texto de 1 Samuel, capítulo 21, a partir do verso 8. E aí você vai entender por que eu vou ler esse texto. Quando eu acabar de ler, você vai entender que nós vamos ministrar a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 21, verso 8 a seguir. Posso ler? Amém. Glória a Deus. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui a mão, lança ou espada alguma? Porque não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote a Davi: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela está aqui. Ela está envolta num pano de trás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante. Dá-ma. E Davi pegou a espada. Versículo número 10. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e veio a Aquis, é o rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava das danças, dizendo: Saul feriu os teus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo, e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez como doido entre as suas mãos, e esgratava nas portas do portal, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados:
eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Falta-me a mim doidos, para que trouxesseis este que fizeste doidice diante de mim? Há de este entrar na minha casa? Amém. Permaneça sua Bíblia aberta, por gentileza. Enquanto eu faço aqui as minhas, inicialmente, fazer aqui o pano de fundo da mensagem de hoje, preste bem atenção para que você possa tirar lições importantes para a sua vida. Eu prezo muito pela palavra de Deus. 32 anos na Assembleia de Deus. Hoje nós temos um trabalho que Deus nos concedeu para poder arrebanhar pessoas. E eu entendo que todo trabalho que nós estamos envolvidos na obra de Deus, existe realmente algo específico que Deus trata conosco. Então nós estamos aqui hoje para poder trazer a palavra de Deus, independentemente qual seja as nossas denominações. A palavra é universal, a palavra é uma só. O nosso Deus é um só. O Espírito Santo é o mesmo. Jesus é o mesmo. E nós estamos num ambiente pentecostal, onde você tem liberdade para adorar Jesus. Mas é importante que você entenda que quando Jesus andava pelo caminho para falar com os dois discípulos de Emaús, ele abria as Escrituras. E a Bíblia diz que quando ele abria as Escrituras, o coração dos dois discípulos queimavam por causa da abertura da palavra. É importante que os irmãos e irmãs saiam daqui hoje, que possam dizer assim, alguém pode dizer que é aquilo que a gente sempre explica. Como foi o culto hoje? Olha, foi fogo. O que o pregador pregou? Não sei, só sei que foi fogo. Eu entendo que o fogo vem pela palavra. É importante que quando a gente abre a palavra, o fogo venha dela, porque nós somos pentecostais na palavra, e é ela que vai aquecer o seu coração enquanto nós estivermos ministrando. Com toda a liberdade que você tiver de adorar a Jesus, eu estou aqui hoje para poder ser canal de bênção, e a palavra do Senhor está na minha boca para poder trazer algo ao seu coração. Então vamos aqui atentar para aquilo que a palavra de Deus nos inspira e nos ensina. O Salmo de número 34, que nós lemos, quando ele diz: louvarei ao Senhor continuamente, em todo o tempo, é o próprio salmista Davi, o protagonista desses salmos. Quando você vai estudar sobre esse salmo, você vai ver que qual foi o momento que Davi recitou esses salmos, porque salmos é um inário, salmos são louvores. Então ele teve uma inspiração poética para poder escrever sobre os salmos. Mas quando você lê o Salmo 34, você não consegue enxergar o contexto da história. Você não consegue saber o porquê que ele fez e entoou esse louvor. Então quando você vai estudar, você vai perceber que diante de tantos salmos que Davi escreveu, nesse Salmo 34, quando Davi entoa esse louvor, ele está justamente onde? Diante de um rei filisteu, diante do rei Aquis. Esse Davi que nós estamos dizendo, do Salmo 39, é o mesmo Davi que está no 1 Samuel 21, onde nós lemos. Agora, o que é importante em generalizar, esse Davi é aquele Davi que foi ungido para ser rei, e agora está diante de um rei Aquis, se fazendo de doido, babando, arranhando as portas, porque eles temem morrer, porque ele foi descoberto diante do rei de Aquis, através dos seus criados, que ele é Davi que matou Golias. Só que a gente observa, na verdade, nas entrelinhas da história, que esse Davi, no capítulo 1 Samuel 16, onde começa a sua chamada, onde começa tudo na sua vida, você vai observar que alguns sinais existem e que vai preenchendo as lacunas de muitas perguntas. Por que Davi vai ser inspirado a louvar diante de um semblante de louco? Ele está enganando o rei Aquis, e ele tem um louvor naquele ambiente. E aí você fala assim, parece meio incoerente. Alguém que vai buscar uma espada, alguém que vai agora para a terra de filisteus, alguém que agora vai ficar diante do rei Aquis, fugindo de Saul, seu sogro, e agora diante do rei Aquis, ele se faz de doido, porque ele temeu morrer, ele faz de bobo, de doido, de louco, para que ele não morresse. E justamente nesse ambiente é que ele recebe a inspiração do Salmo 34.
Então vamos entender um pouquinho sobre a história de Davi, iniciando um pouquinho sobre a sua história. Se você for abrir a sua Bíblia, e se você puder me ajudar, nosso irmão, nossa irmã que está aí no Data Show, existe um texto ou um versículo bíblico que nós temos em 1º livro de Samuel, capítulo 16, e no versículo de número 18, que existe um texto em que a Bíblia fala sobre esse homem chamado Davi. O texto vai dizer, eu leio e você conta, por favor, isso é didático, é importante você participar comigo. Então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o Benjamita, que sabe tocar. Conta comigo. E sabe tocar, fala um. Isso. E é valente. E é animoso. E é homem de guerra. E é homem sisudo em palavras. E é de gentil presença. Se o ponto final fosse aí, ele tinha só 6 qualidades, mas nenhuma dessas qualidades teria valor se a presença do Senhor não estivesse. O texto diz, agora eu vou falar, você leu 6, e agora eu vou ler e você vai dizer qual é o próximo número. E o Senhor é com ele. O número 7 é o número que Deus manifesta a sua presença. Por isso que é importante nós entendermos que a partir desse número não existe 6 ou não existe 7 por acaso. O número 6 é o número da numerologia judaica que fala sobre o homem. 6 é o número do homem, que o homem foi criado no número 6, o 6º dia. E Deus descansou no 7º. Mas quem começou tudo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem é o princípio? Deus. Quem descansa no 7? Deus. Entendemos que tudo que começa em Deus precisa terminar em Deus. Se Deus iniciou no princípio, Ele tem que descansar depois que Ele vê tudo concluído. Então Deus não descansa enquanto não vê você concluído, a obra dele na sua vida concluída, a sua restauração, a sua salvação depende do Senhor, e é Ele que vai descansar quando Ele vê tudo organizado. Enquanto Ele não vê, Deus não descansa. Não dormirá o guarda de Israel. Deus não tosqueneja. Enquanto nós dormimos, Deus está acordado. Enquanto nós estamos dormindo durante a noite, Deus está velando por nós. Enquanto Ele dorme, ou melhor, enquanto você dorme, Deus trabalha em favor daqueles que confiam no Senhor. Tudo bem? Podemos continuar? Então abra sua Bíblia em Gênesis. Abre em Gênesis. Gênesis não é difícil de achar. Se fosse Amós, Malaquias, Naum, era difícil, porque às vezes Naum foge da Bíblia. Mas Gênesis está aí presente, é o primeiro livro da sua Bíblia. Quando você vai ler Gênesis, eu vou ler e você, por favor, recita, porque eu quero que você participe, a fim de você receber as bênçãos de Deus. Gênesis capítulo 1, quem achou, diga amém. Amém. Eu leio e você lê a próxima palavra, somente uma palavra depois que eu leio. Então presta atenção. Verso 1: no princípio criou Deus. Versículo 3: e disse Deus. Verso 4: e viu Deus. Verso 5: e Deus. Verso 6: e disse Deus. Verso 7: e fez Deus. Verso de número 8: e chamou Deus. Verso 9: e disse Deus. Verso de número 10: e chamou Deus. Verso 11: e disse Deus. Verso 14: e disse Deus. Verso 16: e fez Deus. Verso 17: e Deus. Verso 20: e disse Deus. Verso 21: e Deus. Verso de número 22: e Deus. Não se canse, vou continuar. Verso 24: e disse Deus. 25: e fez Deus. 26: e disse Deus. 27: e criou Deus. 28: e Deus. 29: e disse Deus. E o número 31: e viu Deus. Vai dar agora no capítulo 2. Capítulo 2 está agora. Gênesis 2. Verso 7: eu paro, você lê duas que concede a quem você disse Deus. Agora são duas palavras. Lá não tinha, aqui tem. Olha o texto. E formou o Senhor Deus. Já mudou.
Versículo de número 8. E plantou o Senhor Deus. Verso 9. E o Senhor Deus. Verso 15. E tomou o Senhor Deus. Verso 16. E ordenou o Senhor Deus. Verso 18. E disse o Senhor Deus. Verso de número 19. Havendo, pois, o Senhor Deus. Verso 21. Então o Senhor Deus. Verso 22. E da costela que o Senhor Deus. O que mudou? No capítulo 2. Aumentou aonde tinha Deus. O que é que Deus fez no capítulo 2? Fala o homem. Isso, de novo. O que Deus fez no capítulo 2? Fala o homem. E o que ele fez no capítulo 1 foi criaturas. Vai entender, vai entender. Quem entendeu vai pegar. Pode ficar tranquilo. Se ficar com cara de ué, fica complicado. Você, calma, liga. Capítulo 1, Deus é Deus de criatura. Só que no capítulo 2, Deus é Senhor Deus de pessoas que Ele salva. No capítulo 2, Deus está formando o homem. Então, e quando a gente fala Senhor Deus, Senhor é mencionado sobre quem? Quem é servo. Porque Deus só pode ser Senhor de quem é servo. Mas Ele não pode ser Senhor de criatura. Por isso que o Senhor não aparece no capítulo 1. Ele é Deus de criatura e Senhor Deus de pessoas que foram lavadas e remidas no Cordeiro. Então preste atenção agora e não fique triste. É didático. Se Deus não é o teu Senhor, você é uma criatura. Mas se Deus for o Senhor Deus na sua vida, você precisa ser servo. Porque é impossível ser servo sendo criatura. Então, se você entender que você precisa obedecer alguém, então Deus vai ser o seu Senhor. Se você não quiser obedecê-lo, Ele vai ser o seu Deus. Porque independentemente de qual a sua escolha, Deus é soberano sobre coisas e pessoas. Então o primeiro princípio que nós aprendemos dentro da palavra é isso. Não adianta a gente pregar a palavra e se a pessoa não se comporta diante do Deus ou do Senhor Deus. Então a pessoa que fala assim: pastor, eu gosto muito de Deus, amo Jesus, olha, eu sou de Deus. Você só tem Ele como Senhor se você for servo dele, e servo é quem serve. E só serve quem obedece, só serve quem adora, só serve quem louva, só serve quem realmente entende quem Deus é. Senão Deus vai ser Deus para todo mundo. E aí você observa que Deus criou aqui, no capítulo de número 1, verso 1, lê o texto, põe para mim por favor, Gênesis 1:1, olha o texto. No princípio criou Deus. Deus é o primeiro que inicia o versículo, é o primeiro que inicia a Bíblia. Ele é o primeiro. E quando você observa que Ele é o primeiro, no capítulo 1, verso 1, primeiro versículo, não poderia ser outro. Tinha que ser Deus. Agora olha Apocalipse 22:21, que é o último versículo. Apocalipse 22:21. Isso. A graça de nosso Senhor. Não, com vontade que Ele está presente, pelo amor de Deus. Reverencia o Senhor. De novo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Glória a Deus. O Deus que iniciou o versículo 1 termina o último versículo. E nós estamos provando que tudo que começa em Deus precisa terminar em Deus. Não adianta começar bem e terminar mal. Comece com Jesus, termine com Ele. Comece adorando, termine adorando. Comece louvando, termine louvando. Comece buscando, termine buscando. Não adianta sermos e pararmos de ser no caminho. Aí eu consigo colocar todo mundo dentro do mesmo escopo da mensagem. E agora um grande detalhe que poucos sabem. Eu sabia que a Torá, a palavra de Deus, Torá, que os judeus usam, ela é escrita do fim
para o começo? Nunca viu? Nunca viu? Já viu? A pergunta é, por quê? Porque os judeus entendem que Deus não começa de Gênesis 1 em 1. Deus começa do futuro. E Ele vem do futuro, consertando e arrumando quem Ele já sabe que não está no céu, está perdido. Então Ele vem do futuro. Por isso que a Bíblia nos ensina que seria muito fácil se Ele estivesse indo daqui, do nosso presente, para o futuro. O que nós entenderíamos? Que o diabo poderia mudar a forma de trabalhar e de agir em Apocalipse. Ele não vai vir com o sinal 666? Não vai vir com um sinal, não importa se é número, se é um carimbo, não importa, ou é uma força, ou é uma política, ou é algo que está estabelecido, ele podia mudar. Mas por que ele não pode mudar? Porque se você soubesse que você morreria aqui hoje na igreja, você fala assim, irmão, não vai na igreja não, falta no trabalho dos varões no sábado, porque a morte está te esperando na porta da igreja, tu viria? Fala a verdade, fala com força. Por quê? Porque você poderia mudar o destino. Porque se eu estou falando que você vai ser alcançado pela morte, é full. Então você poderia mudar o futuro. Não vinha. Não vinha. Agora Jesus, se ele está indo daqui para lá, ele fala assim, o diabo vai enganar as nações. Ele podia falar assim, não vou enganar coisa nenhuma, só para desfazer o que ele falou. Só que ele não pode, porque Deus não escreveu a carta aqui para lá. Ele escreveu de Apocalipse para cá. Então Deus hoje veio na contramão da sua vida, pode ser? Deus hoje sabe que você chegou, como você está e aonde você vai chegar. Mas Deus veio hoje para trazer uma palavra de avivamento, de retorno, de vontade, de força, para que você possa realmente entender que Deus já sabe o que vai acontecer com você amanhã. Por isso é importante você analisar isso. Agora sim, eu consegui colocar você dentro da Bíblia. Não tem para onde escapar. Nem fuja, fecha a porta, ninguém sai agora. Segura aí o irmão. Davi, o texto que nós lemos agora de 1 Samuel, contando 6, e o sétimo, qual era o sétimo? Deus era com ele. Tem a presença de Deus. Então presta atenção. Nada que você for fazer, nada, se Jesus não estiver dentro desse ambiente, você se torna igual às criaturas. Estou doente, estou com câncer, vou morrer. Você vai pensar como criatura se vai morrer. Mas se você estiver dentro do ambiente de igreja, existe uma coisa diferente de Deus permitir que uma criatura morra de câncer e um cristão tenha um câncer. Porque onde Jesus passa, o ambiente atmosférico profético muda totalmente. Enquanto existia, vou explicar. Enquanto Moisés está com uma vara na mão, ele está apacentando as ovelhas de Jetro. Mas não tem nada mais do que força do que isso. É uma cobra que ele chota, é uma aranha que ele empurra, é um escorpião que ele leva, é uma ovelha que ele puxa. Mas quando Deus diz assim, larga essa vara, porque a única forma de Deus fazer algo através de você é quando você larga do seu poder. Ele larga a vara no chão e a vara se torna em cobra. A partir daquele momento, ele pega agora na cauda da vara. Quando ele pega na cauda da vara, a vara se torna de novo uma vara. Deixou de ser cobra e passa a ser uma vara. O grande detalhe é que a partir daquele momento, aquela vara nunca mais vai ser igual da forma que Moisés usou. A vara que ele usava, ele só chutava as cobras. Ele só trabalhava com as ovelhas. Mas agora passou na mão de Deus. Ele arrancou da mão, Deus entrou, agiu sobre ela, pega a vara de novo. Essa vara que você só chutava, ou só apacentava algumas ovelhas, é a mesma vara que vai abrir o mar vermelho e você vai passar com o povo de Israel no céu. Quando você entende isso, você já não é mais a mesma pessoa.
Então, se você entende que o texto diz, e Deus era com Davi, acabou o assunto. Por que Davi está sendo chamado agora no capítulo 16? 1 Samuel 16. Porque o rei está endemoniado, atormentado. E um criado diz assim, eu conheço um moço. Ele é isso. E detalhe, Deus está com ele. Quando diz Deus está com ele, mudou o menino. Ele não é mais um menino qualquer. Ele é um instrumento agora na mão de Deus. A igreja não é mais um instrumento de igreja, porta de igreja, não. A partir do momento que você aceitou Jesus, você deixou de ser um cidadão da terra e se tornou um cidadão do céu, e Deus cobra, Deus trabalha nisso. O ambiente muda. Alguém diz assim, Davi, nós já tocamos aqui dentro, Edil. Já tocamos o instrumento. Saúl ficou do mesmo jeito. A orquestra já tocou. Os louvores já cantaram. Quarteto, dueto, trieto, grupo. Já tocamos aqui no palácio. Não aconteceu nada. Saúl continua do mesmo jeito. Eu fico vendo Davi. Deixa eu louvar, deixa eu cantar. Minha harpa, quando ele entra na presença de Deus, ou melhor, na presença do rei, que ele toca a harpa, diz a Bíblia, o espírito mau sai de Saúl e deixa ele em paz. Preste bem atenção. O ambiente da onde você está pode ter espírito atormentadores, pode ter demônios agindo, mas quando entrar alguém que louva de verdade, que tem Deus na sua vida, que realmente não é mais uma criatura, mas é um servo do Senhor, e Deus é o Senhor Deus da sua vida, o ambiente que ele entra não pode mais ficar do mesmo jeito. Os demônios têm que bater em retirada. Então, se tem algum hoje aqui, esse ambiente não tem lugar para ele, só para adoradores, só para quem exalte e glorifica o nome de Jesus. E eu entendo que quando ele tocava, se o texto diz que o espírito mal da parte de Deus largou Saúl, gente, demônio não sai. Você percebe, quem já teve experiência em expulsar demônio sabe que ele fica ali tempo. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, vem aqui, põe em nome de Jesus. Sim ou não? Só que Davi não fez nada disso. Davi pegou a harpa, tocou, e quando ele toca a harpa, o espírito sai. Então significa o quê? Significa dizer o seguinte: o diabo só saiu porque alguém maior do que ele chegou. Glória a Deus. Ninguém viu, mas Deus estava lá. Porque se Deus é com o menino, quando ele toca, ele atrai a presença de Deus. O grande diferencial de cristão é atrair a presença de Deus onde estiver. Não importa se é dentro de algum lugar que tenha problema ou não. Porque o intuito é, a partir do momento que você é servo de Deus, Deus tem um negócio com você. E aonde você está, Deus está presente. Às vezes você que não acredita. Estou com vontade de falar umas coisas aqui. Meu Deus, assim, ai Deus, primeira vez que a gente devagar. Eu não volto mais. Ó, o ambiente espiritual muda quando alguém que tem Deus atrai ele. A fornalha que todo mundo, todos vocês conhecem, a fornalha que aqueceu-se 7 vezes. Foi 7 vezes? É isso mesmo? Pronto. Quando eles aqueceram 7 vezes a fornalha, quem é que entra em cena? O 7º. Deus, qual é o nome de Deus? Fala 7. Quando aqueceram a fornalha, Deus. Gente, isso aqui é Deus chegando. Vibra, por favor, vibra. Deus chegando na fornalha. Deus na fornalha. Lançaram os 3 moços dentro. Quem lançou morreu, porque é criatura. Mas o fogo não queimou quem é servo. Caíram amarrados, as cordas foram queimadas. Alguém lá fora falou assim: Gil, acabou, ó, agora é só caixão para os 3.
Ananias, Misael e Azarias morreram. O mundo disse isso. Mas Ananias, Misael e Azarias tinha Deus. Então quem falava aqui dentro assim, ó, morreu lá dentro do quarto homem. Quando Jesus entra na causa, a morte que seria para ímpio é salvação e bênção para quem está na presença dele. O diabo falou assim: vamos matar também Daniel. Todo mundo falou assim: morreu. Ó, Daniel dentro da cova. For dormir, sorriso, matamos. Duvido. Leão tudo faminto, duvido sair. Ei, Daniel não entrou na Babilônia sozinho. Ele veio com a presença de Jesus sobre a sua vida. O camarada entrou, jogaram dentro da cova. Morreu. Dia seguinte, acordaram cedo. Tomando café, imagina cedo. Vamos ver o que aconteceu. O rei chegou primeiro. Daniel, servo do Deus Altíssimo, por acaso o Senhor, a quem continuamente serve, pode livrar-te? E ficou calado. Silêncio. E os outros. Eita, glória a Deus. De repente, sim, ó rei! O Deus a quem sirvo continuamente enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões. Deus é Deus que livra aonde você estiver. Deus vai calar a boca dos fofoqueiros. Deus vai calar a boca daqueles que criticam, porque Deus é a vida da igreja. Daniel saiu. Alguém falou assim: não é possível. Esses leões aí, tá tudo sem que queria comer, tudo banguelo. Na hora que jogaram os monstros, que jogaram eles dentro da cova, diz a Bíblia que nem tocou no chão. No alto, os leões. Os leõezinhos estavam com fome. Mas não comeram. De novo, não comeram. Mas vai ver o contexto. Daniel ficou 3 anos e meio, 3 anos, sem comer carne. Às vezes você precisa ser colocado numa situação para que Deus livre você lá na frente. Ficou os 3 anos sem comer carne, só comendo legumes e tomando água. Quando jogam Daniel na cova, o leão, Aleluia, Jeová. tá cheirando carne? Comeu pepino 3 anos. Aí aquela expressão que a gente usa hoje: gente, eu não vou descascar esse pepino. O leão disse: eu não vou descascar esse pepino. Vai que me dá uma congestão. Nem quero ele. É lógico que eu estou brincando, porque a Bíblia diz que não foi por causa disso. É só para vocês entenderem que antes de Deus permitir que você entre na cova, Ele já está lá dentro aguardando você chegar. Então muda todo o cenário. Então quando você abrir a boca para cantar, não é o mundo que está cantando, a não ser que você esteja cantando música do mundo. Mas não importa se você está cantando um hino desafinado. Deus não está preocupado com a afinação, está preocupado com a rendição. Enquanto você está se rendendo na casa do Senhor. Meu Deus, eu senti Jesus na casa. Eita, glória a Deus. O contexto histórico de Davi é esse. Você acredita que Deus
Deus abriu o mar vermelho? Sim. Não, com vontade, que eu vim animado de Jacareí, não quero voltar para animado. Você acredita que o mar vermelho se abriu? Sim. Por quê? Você não estava lá? Estava lá? Não. Aí, pela fé. E por que você não acredita? Quando Deus tem um mar vermelho, não é nem mar, um riacho na sua frente, e diz assim, não vai dar. Ei, você é o Israel do Novo Testamento, pelo amor de Deus. Agora, crê nos outros, mas não crê pela sua vez. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Significa que você vira e mexe. Deus é Senhor Deus na sua vida, e vira e mexe, Ele é só Deus na sua vida. Vira e mexe você é criatura, e vira e mexe você é servo. Não. Se você crê que Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel, e nós somos o novo Israel de Deus, quando você vê o mar vermelho, uma proteção, um obstáculo na sua frente, você vai dizer assim, vou passar também. Não sei como, mas vai abrir e eu vou passar. É essa fé que nós esperamos que você receba e tenha isso como provisão de Deus. Não se exclua daquilo que Deus já falou ao teu respeito. Se Deus disse que você é menino dos olhos de Deus, você é menino dos olhos de Deus. Quer ver a grandiosidade? Lá no começo, lá atrás, Sansão aparece. O poder de Deus manifesta nele. Ele mata quantos mil? Fala 1000. Matou 1000. Já é bastante? 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 Tu aguenta 1000? Não, estou brincando. Aí, vamos lá. Mas eu estou pensando, nem eu mesmo, mais 1000. Vamos lá. Matou 1000? Matou 1000? Aí chega salmista. Já aumentou, viu, o nível. 1000 cairão? 10.000? Já foi para quanto? 1000 com 10.000? Mas tu não será? Eita! Já está o negócio esquentando. Mas chega Jesus no Novo Testamento. Não é 1000 e nem 11.000. As portas do inferno todinho não prevalecerão contra a minha igreja. Ei, já mudou. É para Jesus mesmo. É Ele, louve a Ele, exalte a Ele, glorifica a Ele, enalteça a Ele. Diga algo para Ele, porque Deus é presente na vida da igreja. Eram quantos? Depois? E agora? Anda, mas anda mesmo assim, ó. Sem nitidez, mas sabendo quem você é. Fica ali. Por isso que quando você está na dimensão do sobrenatural, o ambiente não está mais voltado ao mundo. O diabo não tem poder mais sobre a sua vida. Mas Deus permite para que ele se manifeste. Presta atenção. Ananias, Misael e Azarias foram lançados no lago de fogo? Desculpa, na fornalha, desculpa. Na fornalha? Sim. Ok. Jesus nunca apareceu na vida deles. Não está na Bíblia. Mas quando foram lançados no fogo, o quarto homem. Olha o quarto homem. E o grande detalhe que a gente aprende aqui, o que é? É que Jesus só vai aparecer na vida de muita gente só quando estiver no fogo. Por isso que o fogo veio para poder manifestar a presença dele na sua vida. Deus não quer te matar, Deus só quer se revelar. Será que você entende isso? Deus não quer te matar, Ele quer se revelar a você. Deus não quer o seu filho, Ele quer você, quer o teu coração. A partir de Abraão, Deus disse, põe o Isaac no monte, entrega ele para mim. E quando ele entrega, diz, pode orar. Eu não queria seu filho, eu queria você. Então, antes de Deus usar você, Ele precisa tratar com você. E aí quando você entende que você é todo dele, Ele diz, pode deixar. Eu não quero teu filho, não. Eita glória. Aleluia.
Aleluia. Só que se você for estudar, e eu vou correr, porque eu quero falar sobre Davi. Quando você vai estudar, observe que lá atrás, ele deu o dízimo de tudo. Então primeiro deu o dízimo, e lá na frente deu o filho. Eita, glória. Porque Deus começa pelo menos insignificante. Ou seja, o que é menos valoroso, Deus começa pedindo. Só que tem gente que tem mais valor no dinheiro. Aleluia. Eita, Deus. Eu queria falar uma coisa, mas não vou conseguir. Olha lá, aqui. Dá o dinheiro aí. O dinheiro é tão ruim no mundo espiritual, tão ruim, que no céu você vai pisar nele. Não, você não entendeu. Não, você não entendeu. Pega que não pega a ficha, presta atenção. Aqui na terra se valoriza tanto o dinheiro e no céu pisa nele. Ai, Jesus. Deus maravilhoso. Vamos continuar. Davi entra em cena. Viu um menino, viu um moço, um jovem, animoso, gentil aspecto, né? Sisudo em palavras, final, e Deus é com ele. Homem de guerra, e Deus é com ele. O número 7 apareceu no texto, porque Deus se manifesta justamente nesse ambiente. Quando você andar um pouquinho na frente, você vai ver Davi trabalhando com Golias, ou para derrubar Golias. Qual foi a arma que ele usou? Uma pedra. Isso, mas pegou quantas pedras? 5, né? Pegou onde? No ribeiro. Deus. Quem escolheu as pedras? Fala Davi. Davi. Davi escolheu as pedras dele. E ele matou um gigante. Só que no capítulo 18, Jonas dá para ele 5 coisas. Põe para mim no texto, porque é importante que os irmãos atentem ou vejam, para facilitar até a questão mesmo de aprendizado, tá bom? Põe para mim o versículo, capítulo 18, versículo 4. Ele pegou quantas pedras? 5. Conta comigo, hein? Conta comigo. E Jonas se despojou da capa. Não, com vontade, com vontade. E Jonas se despojou da capa. E deu a Davi, como também as suas vestes. Até a sua espada. O seu arco. E o seu cinto. E acabou aí. Peraí, ele escolheu quantas pedras primeiro? E ganhou quantos de Jonas? Detalhe, o Golias morreu. Certamente os filisteus que viram contaram para os outros: olha, um menino derrubou Golias. Quem estava no dia? Um menino? Isso. E com o quê? Com estilingue. Não, conta direito, que eu estou sentindo que não está legal isso aí. Com o quê? Estilingue. Mas que estilingue é esse? Estilingue. Funda. Não é possível. Eu preciso ver ele. Mas detalhe, já que falaram, nós vamos armado. Vamos pegar esse menino. Como que ele é? Garoto, gentil aspecto. Aí a gente brinca, né? Assim, é desse jeito. Ok. Quando vieram para atacar Davi, Davi já não está mais com a funda. Davi está com capa, está com veste, está com uma espada na mão, está com um arco na mão e com um cinto. O diabo, aí eu vou conjecturar para você entender e aplicar para você. As lutas que você venceu, o diabo não pode ver você do mesmo jeito, com a mesma arma. Quando ele vier de novo, ele vai vir mais fortalecido. Como que ele é? É uma irmã. Uma irmãzinha assim, usa um óculos, usa não sei o quê. Ah é? Vamos pegar essa irmã então. Só que quando ele vier, a irmã não pode estar mais daquele jeito. A irmã tem que estar revestida. Quando o diabo chegar e falar assim: mas quem? Os demônios, mas quem que é? Não era uma irmãzinha? Então era. Mas Jonas chegou primeiro. Jonas já chegou
armando ela. Jonas, aqui é a simbologia de Jesus. Glória a Deus. Porque Jonas significa Deus deu. Jonatas significa no hebraico Deus deu. E Davi significa meu servo. Glória a Deus, aleluia. Junta a frase. Deus deu ao seu. Glória a Deus. Não, ficou fraco. Viria que sempre. Nossa, Jesus, meu Deus. Nossa, Davi escolheu quantas armas? Derrubou o gigante. Mas as armas que Deus deu para ele, revestiu Davi para vencer todas as guerras. Então, se Deus te der arma, você vai vencer todas as guerras. Deus tem arma para dar. Existe um arsenal de arma para Deus te dar. E se você receber, você vai vencer todas as batalhas e nenhum inferno vai derrubar a tua vida. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Davi sai dali, vestido, armado, espada na mão, um arco, vamos embora. Venceu Golias. Só que acontece, quando ele chega, ele vai casar, devido a ter derrubado Golias. Saúl dá a mão da filha dele para ele. Ele vai casar com Mical. Davi é genro. Lá em casa eu falo que é nouro. Eu tenho um nouro lá, sabe? Não é louro, não, é nouro. É só eu que falo, vocês podem falar genro, tá bom? Então Davi era genro. E Saúl era o sogro. Mas Saúl queria matar ele. Então Davi faz o quê? Foge. Presta atenção. O sogro quer matar o genro. Se o seu sogro estiver aqui, dá uma latinha para ele. Dá uma latinha para ele assim, sim. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Mas presta atenção. Se você vencer, saber lidar, ter a presença de Deus, se você vencer os teus, você pode ir para qualquer lugar do mundo. Alguém vai falar assim: eu te odeio, meu filho, meu pai me odiou, mas eu amei ele. O teu ódio não muda nada quem eu sou. Eu não gosto de você, minha mãe também gostava, mas olha, eu venci todos os sentimentos que existiam. Então se você falar isso não me aflige. A tua alma tem que ser sarada, a tua alma tem que ser restaurada. Não são palavras que vai te matar, é a presença de Deus que vai te restaurar, que vai te renovar, que vai fazer você vencer. Só que a gente vai observar que Davi vai para onde? Está fugindo. E quando ele está fugindo, ele está indo para onde? Davi está indo correr, voar. De repente, ele vai buscar o éfode. Foi na presença do sacerdote assim: eu queria saber o seguinte, tem alguma arma aí? Que eu estou sem nada, eu saí correndo. Meu sogro quis me pegar, não tenho que pegar nem a minha roupa. Com a roupa do corpo eu saí. Não trouxe espada, não trouxe o arco, não trouxe o cinto, não trouxe a capa, não trouxe nada. Tem alguma arma aí? Aí o sacerdote falou assim: tem. Lembra da espada de Golias? Ela está aqui envolvida, não é, atrás do éfode, num pano. Ou seja, Deus não permitiu que a espada fosse sinal de amuleto. Eita, glória a Deus. Deus escondeu como sinal do livramento. Não use as suas guerras antigas. E agora lá vai. Não use suas guerras antigas, suas armas antigas, porque ela pode se tornar um amuleto para você. Deus tem armas novas para te dar, pelo amor de Deus. Mas ele não tinha nada. Vai para onde? Vou pegar a espada. Sair de mão abanando. Mas Deus não é com ele? Deus não é com ele? Mas não está aparecendo. A atitude da vida começa a mudar. E a sua dificuldade foi justamente aí. Ele larga e está fugindo do seu sogro. E ele vai para a casa do sacerdote. O sacerdote está aqui a arma.
O Senhor deu para ele. Toma, leva. Ele catou. E foi para onde? Fugiu dos filisteus. Presta atenção. Aquela arma não era de Davi. Era do filisteu Golias. E quando ele pega a arma de Golias, ele vai parar justamente no reino de filisteus. Presta atenção. As armas que Deus tem para nós vai nos levar até a presença dele. Só que as armas que você usa como se fosse um método e se tornou uma religiosidade, vai te levar você para um outro ambiente, para um outro rei que ama a religiosidade. E ele entrou onde? Pegou a espada. É como se aquela espada tomasse poder sobre ele. Ele vai para onde? Ele não vai para o presente de Deus. Ele vai para os filisteus. Quando ele chega nos filisteus, alguém fala assim: ele é o rei de Israel. Foi ele que matou Golias. Aí o rei: hã? Aí eu fico imaginando, né, se é do mundo, já faz logo nada contra, né? O outro já. Aí o que ele faz? Olha o que ele faz. Tá gravando? Tá. Jesus. Arceitas. Viu? Ó, mano. Aí o rei olhou assim: ele tá louco? Só pode estar, porque se ele matou Golias, o nosso guerreiro, e tá aqui, esse cara tá louco. Aí quando ele ouviu isso, aí começou a riscar para. Aí veio o texto: arranha as portas, arranha. Davi se fez de louco. Que quem começa usando espadas ou armas que Deus não te deu, você vai se deparar com o inimigo e vai precisar se fazer de bobo ou de louco. Ou às vezes nem vai se fazer. A loucura pega a gente. Então eu quero arrepender hoje qualquer tipo de espírito de loucura. Não quero viver mais, pastores. Arranca isso. Isso é arma do Egito. Não quero viver mais, quero arrancar minha vida. Arranca isso. Em nome de Jesus, isso não existe na vida de alguém. O rei olhou e falou assim: espere esse moço. Aí ele saiu. Fui lá fora e Deus deu o Salmo 34 para ele. Agora eu vou ler o Salmo 34 para você entender depois de tudo isso. Salmo 34, lembra nós, filho. Verso 1. Ele vai dizer assim: louvarei ao Senhor em todo tempo. Aí ele pergunta: peraí, fez errado, fugiu, pegou a espada de Golias, fez de louco, fez de doido, e ainda recebe. Ele vai dizer no Salmo assim: é porque eu não merecia. Eu ia morrer na mão do rei de filisteus, mas Deus me livrou. Por isso louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Eu não merecia, mas Ele me livrou. Ei, você não merecia, mas Deus te livrou. Deus te livrou. Então adore Ele, louve Ele, exalte Ele, glorifique Ele e as palmas dê a Ele nessa noite. Aleluia, glória a Deus. O que dizer depois de uma palavra como essa? Então nós já fomos alimentados. Quero agradecer ao pastor Jorge, que Deus abençoe esse ministério, a igreja, o tempo da família, e foi gravado como mandará o tempo da família. O pessoal ganhava sempre, eles gostam de ver, vamos mandar para lá, é muito tempo. Mas muito obrigado. Quero agradecer também a todas as igrejas que colaboraram conosco. Eu quero agradecer os pastores que aqui estão. Muito obrigado, tá? Porque, como eu disse no início, a igreja ainda não estava com todos os grupos aqui. Que a oração de um justo, ela tem poder, mas a oração de uma igreja é muito mais poderosa. Nós servimos o reino onde o Senhor é o nosso Deus. Então, quando nós adoramos, quando nós buscamos juntos, o Senhor vai nos trazer a bênção que nós precisamos.
Não importa o seu costume, o meu costume, importa é o Deus que nós servimos. Jesus, eu quero agradecer a oportunidade, eu quero agradecer mais uma vez a nossa igreja, também a Deus de Israel, né, o grupo dos varões, o grupo das varoas que colaboraram conosco para que nós pudéssemos estar fazendo essa festa linda para Jesus. Por isso que nós devemos fazer, adorar este Deus. Eu gosto muito de dizer que o Senhor, lá no Salmo 23, diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Só que nós devemos lembrar que Ele, antes dele ser o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor. E como foi dito aqui na pregação, como Senhor, nós temos obrigação de servir. E se nós servirmos de coração, e se nós formos fiel, Ele vai poder nos conduzir para a vida eterna. Amém? Igreja, com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus por esse culto maravilhoso, pela sua presença, pela presença do Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, digno de toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Amém. Nós vamos estar dando encerramento nesse trabalho, nesse aniversário maravilhoso. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua presença, o seu ministério, os pastores que estão aqui, como o pastor Gilberto falou, e os que não estão, leve o nosso abraço e a nossa gratidão. E quando precisar, irmão, manda um recadinho para nós que nós vamos para lá, tá bom? Vamos nos colocar em pé e vamos entregar esse culto nas mãos do Senhor, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor. Que coisa linda, maravilhosa. Aleluia. Outro bem não buscarei. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por cada vida que adentrou este lugar. Pai, abençoa, Senhor, grandemente, em nome de Jesus. Receba a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor, e abençoa, Pai, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Então nós vamos agradecer a Deus, né, pela presença dele aqui, né, que é verdadeira, a gente sente, ouve a palavra e olha, a gente quer ouvir sempre mais. Amém? Coloca essas mãos assim, olha, para segurar, para receber as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite na igreja. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja e esteja com toda a igreja. Todos juntos vamos dizer amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Superando Deus, quem impedirá? Graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não esqueça, o Senhor é o nosso pastor. E nada nos falta. Te agradeço